Olá Brasil, eu sou Gustavo Torres e sou responsável pela apresentação dos podcasts que fazem parte do projeto Gestão do Cuidado da Doença de Alzheimer, desenvolvido pela APAS, Associação de Parentes e Amigos de Pessoas com Alzheimer, em parceria com a Biogen Brasil Produtos Farmacêuticos e a Side Rio, o melhor cuidado para a melhor idade. O segundo podcast do projeto Gestão do Cuidado da Doença de Alzheimer é um papo com cuidadores. O que é cuidar? Como cuidar? Quanto custa cuidar? Segundo o filósofo, professor e escritor Leonardo Boff, cuidar é mais do que um ato. É uma atitude de ocupação, preocupação, responsabilização e envolvimento afetivo com o outro. Vocês têm agora a oportunidade de ouvir os depoimentos de Rosângela Albergaréias Bezerra, publicitária que cuida da mãe Marlene, e André Luiz Sodré Mendes, músico que cuidou do pai Sérgio. Temos certeza que esses depoimentos vão contribuir para muitos familiares ou profissionais cumprirem o papel de cuidador com uma atitude mais proativa, mais afetiva, mais saudável e mais humanizada. Rosângela, seja muito bem-vinda e nos conte quais foram os primeiros sinais que a sua mãe apresentou e que levaram a família a procurar um especialista. Bem, minha mãe hoje mora comigo. Na época, quando ela apresentou os primeiros sinais, ela não morava comigo, ela morava com o meu cunhado e a minha sobrinha, porque por muitos anos ela morava com a minha irmã, a minha irmã faleceu, e durante um período de 2 anos ela continuou morando com eles, e eu casada com meu filho, moramos no Rio de Janeiro, mas não tinha um contato diário. E uma vez, a minha irmã já tinha falecido, eu levei minha mãe para fazer uma viagem comigo, com meu marido. Nós fomos para o Maranhão visitar uns parentes e ela ficou muito perdida no espaço, no tempo e no espaço. Quando nós chegamos lá na casa de familiares, ela não sabia direito quem eram as pessoas, porque ela tinha uma vida normal. E nesse meio tempo, nessa viagem, ela se perdeu, ela ficou desorientada. Na volta, nós ficamos lá mais ou menos uns 5 dias. Quando nós viemos fazer ela em casa, que nós fomos levar na casa dela, onde ela morava, ela não sabia onde aquela rua, ela não reconheceu. Então assim, ela ficou de uma hora para outra desorientada. Isso é uma das coisas. Outra coisa é que ela, por a minha sobrinha, que na época tinha 20 e poucos anos, me falou que uns dias ela estava com raiva e uns dias ela estava triste. Tipo, mais ou menos um humor dela alterava entre ansiedade e depressão. Então, assim, eu juntei isso. Eu passei a ser filha única, porque minha mãe havia falecido, e aí levei ela no médico. Isso tem mais ou menos uns 5 ou 6 anos. Levei no médico, nós fizemos a ressonância, fizemos aquele teste e na época foi detectado o Alzheimer, muito no início. A partir do diagnóstico de Alzheimer, o que mudou na rotina da dona Marlene e da família? Bom, aí no diagnóstico, foi dito que ela estava realmente com Alzheimer, pelos testes, pela imagem da ressonância, e a gente ia começar a passar por uma nova vida, né? E eu fiquei muito sem chão. Meus filhos, que já estavam casados, o marido, mas assim, muito eu, né? Porque agora eu era filha única. Como você chegou até a APAS? A rádio fez um anúncio, anunciou a APAS, que é a associação que ajuda, né, os familiares. E eu peguei o telefone, estava sempre escutando isso. Liguei, partei uma reunião com a parte administrativa, depois com o psicólogo. E comecei a frequentar algumas reuniões. E eu comecei a perceber que eu não estava sozinha, assim, só nesse mundo, para mim, diferente, né? Tinha muita gente muito pior que eu. Minha mãe, nos primeiros meses depois que a gente diagnosticou, tomando os medicamentos para ansiedade, né, que ela toma, para dar uma amenizada, ela continuou ficando onde ela estava, morando com a minha sobrinha, com o meu cunhado, eu na minha casa, eu frequentando a reunião e passava sempre informação
para eles das coisas que eu ia aprendendo, que eu ia vivendo, até que depois de muitos meses, não chegou a um ano, a minha mãe ficou muito agressiva lá onde ela estava, discutindo lá com meu cunhado, que era o genro, né? E aí eu resolvi trazer ela para minha casa a partir daquele momento. Começou a morar comigo, com meu marido, e a gente foi criando uma nova rotina. Na minha casa, com uma pessoa que nunca viveu comigo assim, foram 30 anos que a gente não vivia junto, ela tinha a rotina dela. Eu contei para ela que ela estava com Alzheimer, quer dizer, foi diagnosticado quando ela veio morar comigo. E ela, claro, né, não aceitou. Que é Alzheimer? Que você não sabe o que é isso? Ela não aceita, até hoje, ela não sabe o que é isso. Ela sabe que é uma idosa. Eu trouxe ela para morar com a gente, eu, meu marido, que me apoia, que está sempre junto. Meus filhos também estão sempre juntos, minha sobrinha, até hoje, minha sobrinha mora perto de mim, já casada. Enfim, a gente vai pegando o apoio das pessoas que estão próximas da gente. A minha mãe tem uma irmã, que é mais nova que ela, um ano e pouco, e a minha tia, que está com a cabeça super bem e que de vez em quando me dá um apoio quando eu preciso me ausentar, preciso às vezes passar um fim de semana fora, e eu não deixo minha mãe sozinha. Por enquanto eu não tenho ninguém para me ajudar assim dentro de casa, porque minha mãe lida com as tarefas dela normais de casa, varre uma casa, ela é muito ativa, ela lava uma louça, ela adora lavar, só não deixa ela mexer na cozinha, porque fogão, nada disso, e eu estando em casa, eu que assumo tudo isso. Então, quando eu preciso viajar com meu marido, que às vezes a gente viaja, eu tenho vida de esposa, a gente às vezes sai, a minha tia, que é irmã dela, fica com ela no fim de semana, ela fica bem, ela aceita bem, ficar com a minha tia cuida do meu tio, que tem Parkinson, mas ele ainda se locomove dentro de casa, mas já está com alguma dificuldade de falar. Então, minha tia é meu anjo também, que me dá o suporte também quando eu preciso, que eu preciso cuidar de mim. Então, assim, eu tenho pouca gente na família, porque a família é pequena, mas as poucas pessoas que eu tenho, nossa, a gente está sempre junto, se falando e me dando muito apoio. Né? Isso é muito importante, a gente tá com esse apoio na família e pedindo ajuda também quando a gente precisa, né? De vez em quando a gente precisa, né? Estar sempre se atualizando, porque a vida não é só cuidar. Hoje a minha mãe, ela ainda não precisa de fraldas, ela toma banhozinho dela, mas o humor dela ainda continua muito alterado. Eu sempre falo que o fio desencapa de repente. Tem dias que tudo que eu falo ela entende bem e ok, mas tem uma hora, nossa, que parece que o fio desencapa e é totalmente diferente daquele entendimento. Eu tenho uma neta. Minha neta hoje está com 4 anos, vai fazer 5. E quando ela estava com 3, antes da pandemia, a gente tinha uma rotina de todo dia buscar ela na creche. Eu ia buscar, porque para mim, eu com carro, meu filho mora próximo e eu saía mais tarde do trabalho. E toda vez que eu ia buscar ela na creche, levava minha mãe, que era um evento, né, para minha mãe. Saía do carro, ia lá, e vinha a Maria Eduarda me abraçava a Bisa também, vamos embora. Quando veio a pandemia, acabou, né? Ficamos em casa, a creche fechou, meu filho trabalhando de casa com a minha nora, e não tinha mais aquela rotina de buscar a neta na creche todos os dias, até hoje. Mamãe pergunta, você não vai buscar a Maria Eduarda? Claro, hoje ela não pergunta todo dia, ela pergunta, mas hoje não é diário. Então aquilo fica, né, gente, essas rotinas, fica, ela adorava ir porque saía de casa. Hoje a gente fica mais em casa, não tem mais esse momento de estar saindo toda hora. Uma coisa que eu queria contar também, como a mamãe gosta de fazer coisas, eu não deixo fazer tudo na cozinha, mas ela tem aquela coisa de ajudar, de querer fazer. Uma coisa que ela faz muito bem é doce. Então eu precisava fazer uns brigadeiros para o aniversário do meu marido, que ainda vai acontecer. Pedi a ela, mãe, quando for aniversário do meu marido, você faz os brigadeiros? E aí
todo dia ela me pergunta o que a gente vai fazer para o Ano Novo, porque ela está confundindo aniversário com Ano Novo. E eu, não, o Ano Novo a gente já vai fazer um monte de coisa. E ela me pergunta todo dia o que a gente vai fazer para o Ano Novo. Que ela registrou na cabecinha dela que o brigadeiro é coisa de Ano Novo. E são coisas que a gente vai tenteando, porque não adianta brigar, dizer que não é um novo, porque ela vai ficar chateada. Não adianta dizer que não quero mais que você faça, que ela vai ficar chateada. E aí a gente vive bem. Que mensagem você pode deixar para quem nos ouve? Que eu aprendi, continuo aprendendo e vou aprender muito mais nas reuniões da paz. Hoje eu tenho uma consciência de que se eu não estivesse frequentando essas reuniões que eu frequento, eu todo dia ia brigar, todo dia eu ia me descabelar, todo dia eu ia bater de frente com a mamãe, porque o humor muda, o meu humor muda, o dela muda. Então a gente aprende a ter paciência, a gente aprende a fazer não é uma vida mentirosa, é um teatro, né, da vida. O estresse do dia a dia faz com que a gente acabe brigando. E quando eu estou fazendo essas reuniões, eu aprendo com as outras pessoas que também passam por isso, já passaram, outras que ainda vão passar, e aí a gente troca informação. É muito bom, eu me sinto acolhida, me sinto protegida, me sinto amparada quando eu vou para reuniões da paz. Eu queria aqui deixar uma mensagem que, se é possível, que é muito importante a gente ter o apoio da família e falar com todos o que está acontecendo. Não esconder, não, porque a minha neta mesmo, ela sabe que a Bisa tem Alzheimer, mas ela só não fala toda hora porque é uma palavra que já é mais difícil. Ela diz que a Bisa está esquecida, mas ela sabe que tem que ajudar a Bisa, que tem que estar sempre falando e conversando com a Bisa. As pessoas, quando chegam lá em casa, todo mundo, ela fala com as pessoas falam com ela como se fosse normal, né? E ela é normal, ela só está com alguns altos e baixos, mas ela é normal. Então, a mensagem é essa, o apoio da família, a gente procurar se ajudar, procurar entender essa situação, procurar se capacitar e ter uma rede de apoio para que nós não fiquemos doentes. Nós que ficamos no dia a dia, na lida, né? Não fiquemos doentes também, porque a doença também chega para a gente de várias formas, né? E uma coisa importante é estar aberta para, sabendo que a doença vai evoluir, que vai piorar, um dia de cada vez, a gente tem que saber que vai acontecer e quando chegar, a gente saber o que fazer. É só isso. Obrigada. André Luiz, bem-vindo e nos conte a história com seu pai, diagnosticado com Alzheimer aos 80 anos. Olá, meu nome é André, eu frequento a Paz desde 2016. Minha história é a seguinte, meu pai, um motorista de praça de mais de 40 anos de profissão, começou a ter uma relação conflituosa dentro de casa com o meu irmão mais velho e a minha mãe. Moravam os três, sempre tiveram uma relação difícil, meu pai com esse irmão mais velho, e essa relação começou a ficar mais conflituosa e a relação entre os três naquela casa começou a ficar mais conflituosa. O meu pai parou de trabalhar em 2010 e eu acredito que aí tenha sido um primeiro sinal do início da doença. Depois, mais tarde, a gente veio perceber dessa maneira, porque ele mesmo percebeu que estava perdendo os reflexos no trânsito, estava mais inseguro com a coisa da direção, e aí ele mesmo decidiu parar, colocou um auxiliar. Enfim, ele tem uma história bacana dentro do meio de táxi no Rio de Janeiro. Ele foi fundador de uma cooperativa importante, a primeira cooperativa a trabalhar com radiotransmissor no Rio de Janeiro.
Então ele tinha uma coisa engajada mesmo, uma paixão por essa profissão. Então o baque de parar de trabalhar com certeza foi um desses fatores, depois a gente veio perceber isso, né? Um fator importante para a coisa da doença de repente ter aflorado. E aí, como ele teve sempre essa relação difícil com esse filho mais velho, quando ele começou a conviver mais diretamente, diariamente, de uma forma mais intensa com esse filho, já que ele parou de trabalhar, essa coisa também, ao meu ver, depois numa análise, a família junto, percebeu que foi decisivo também para a doença ter aflorado, enfim. E aí, esse seio familiar começou a ficar debilitado, deteriorado. E a minha mãe não tinha nenhuma questão emocional assim mais latente, não demonstrou nenhuma questão demencial, por exemplo, ou qualquer tipo de sinal, mas tinha uma fragilidade física muito intensa. Ela tinha dificuldade de locomoção, uma perna com uma artrose violenta no fêmur, enfim. E ela começou a ficar fragilizada ali, porque ela começou a ficar dependente de ajuda, e essa deterioração, o meu pai se negava a ajudar, o meu irmão ajudava, mas também tinha uma limitação física. O meu irmão tem um braço imobilizado por conta de um acidente de motocicleta quando ele tinha 20 anos, enfim. E aí a minha mãe se viu obrigada a sair de lá. O meu irmão do meio, que não estava nesse ambiente familiar, que estava já afastado há bastante tempo, decidiu que minha mãe não tinha mais condição de ficar naquela casa e tomou a atitude de levá-la para a casa dele, para cuidar dela, porque ela realmente já estava numa situação fragilizada. E aí o meu irmão mais velho, que vivia lá, se viu obrigado a sair também, já que minha mãe que dava apoio para ele, né? Com meu pai ele tinha sempre conflito. E aí o meu pai ficou sozinho naquela casa. Eu morava no mesmo prédio, né? Eu morava num apartamento naquele mesmo prédio, e comecei a monitorar mais de perto o meu pai, sem ainda a consciência plena do que ele tinha. A coisa foi se agravando, ele foi dando sinais. Eu, na minha desinformação, na minha ignorância, não percebia isso como uma questão de saúde mental. E aí, quando foi 2015, ele teve um episódio de surto. Ele teve um surto em casa. Foi um trauma muito grande para mim. Foi uma coisa, primeiro, inesperada. Ele tentou me agredir, eu tive que contê-lo fisicamente, eu tive que imobilizá-lo. Foi muito difícil para mim. Eu consegui, nesse momento, chamar um atendimento, né, um 92. Ele foi levado inicialmente para o Instituto Felipe Pinel, em Botafogo. Lá ele ficou uma noite, foi sedado, ficou uma noite, e por orientação do plantonista, do médico plantonista, ele foi encaminhado para uma internação provisória numa casa psiquiátrica. A gente conseguiu, graças a Deus, pelo plano. Tinha uma casa que o plano cobria, nesses moldes, né? Na Gávea, um lugar até bem interessante. E ele ficou lá por 3 meses. Lá ele foi diagnosticado com a doença, com Alzheimer. Foi medicado, enfim. Ele ficou longos 3 meses lá. Na verdade, mais do que deveria. A partir do diagnóstico, como foi a sua adaptação a essa nova rotina? Bom, ele diagnosticado, depois que ele saiu dessa instituição, começou a mudar a minha rotina, porque aí eu tinha uma pessoa oficialmente com uma questão séria, uma questão importante de uma demência diagnosticada, e fui procurar ajuda. Alguns amigos inicialmente me indicaram um espaço que é o CPRJ, Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro, que fica ali na altura da Gamboa, final da Rua Sacadura Cabral ali. Lugar meio escondido que até pouca gente conhece. Acho que devia ser mais divulgado.
mas um lugar que, apesar de todas as questões difíceis de uma instituição pública, um lugar que presta um trabalho primoroso, tem um atendimento especializado para o público de terceira idade, para o paciente com esse tipo de questões demenciais. E lá ele foi muito bem acolhido, passou por uma triagem, foi avaliado por psicólogos, clínicos gerais, geriatras, enfim. E teve todo foi mapeado, um prontuário feito, e a gente começou a frequentar, primeiro mais intensamente num primeiro mês, segundo mês, e depois sazonalmente para avaliação, para renovar medicamento. Ele foi medicado de uma forma mais enxuta, vamos dizer assim, né? Sem muita medicação, mas com a medicação certa, com a combinação de medicação certa. Foi a primeira acolhida que eu tive. Minha rotina mudou muito porque eu sou um músico autônomo, né? Eu sou um trabalhador autônomo e não tinha como, não tinha recurso, nem ele tinha esse recurso de ter uma pessoa 24 horas ao lado dele, um cuidador permanente. E eu, por conta dos meus horários, eu precisava estar na rua, precisava tocar na noite, eu precisava dar minhas aulas, enfim. Então eu fiz uma coisa que talvez não seja nem o indicado nesse caso. Depois, junto à paz, eu vim aprender isso, que é não estar exatamente de perto. Eu frequentava a casa, eu dava todo o auxílio a ele, dava toda a comida, eu fazia, deixava tudo pronto para ele comer, e ele ainda tinha essa autonomia, estava muito no início, então ele fazia a própria comida, cuidava da higiene pessoal dele, mas de qualquer forma a minha rotina mudou, porque eu ia pelo menos 2 vezes por dia na casa, ficava um bom tempo numa primeira vez e um outro tempo para ver como é que ele tinha se comportado durante o dia. Então a minha rotina começou a ficar muito intensa e, confesso, desgastante para mim. Mas era o que eu tinha, era o que se podia fazer. Esse irmão mais velho não tinha qualquer tipo de relação com ele, estava afastado e estava, na verdade, também cuidando da minha mãe, morando junto com a minha mãe. O meu irmão do meio também estava monitorando essa assistência à minha mãe. Então, na verdade, eram dois familiares com questões de necessidade de cuidado. Mas o meu pai mais seriamente por conta da questão cognitiva, né, da questão demencial. Então, a rotina foi muito abalada aí. Como a paz ajudou você a atravessar esse processo? Foi aí que, no ano de 2016, eu fiquei sabendo da existência da paz, e isso foi um divisor de águas, foi decisivo, porque eu tive todo um amparo, e um amparo inicialmente psicológico, que foi muito importante para mim, muito mesmo, que é o grupo terapia, que é um dos atendimentos da paz, né, dos serviços de auxílio ao familiar do portador de Alzheimer. Foi decisivo para mim dividir com outros colegas, né, que vivenciaram o mesmo problema, um problema às vezes muito mais intenso que o meu, às vezes 2 familiares ao mesmo tempo na família, e condições financeiras mais precárias, inclusive, que a minha. Então, dividir, ouvir o depoimento das pessoas, ouvir a força que as pessoas me davam, enfim. Fora todo o auxílio de palestras, de encontros que a Paz promovia para nos informar, né? Eu acho que essa é uma questão fundamental também, a informação, né? Quando você se depara com um problema desse tipo, você está informado sobre como a doença se manifesta, como ela evolui, enfim. A Paz foi decisiva para mim nisso. Enfim, a gente, num dado momento, em 2019, eu fui, com o apoio total da Paz, eu fui conseguindo lidar com a questão do meu pai da melhor maneira, apesar da logística, como eu tinha falado, não ser ideal, né? Eu não pude estar de perto com ele. Justamente por isso que a gente viu que chegou um momento, a doença chegou num estágio onde ele já tinha autonomia bastante comprometida. A gente decidiu, eu e o meu irmão. Nesse momento, o meu irmão do meio passou por cima de uma relação difícil que ele tinha com meu pai, e fomos juntos procurar uma instituição para que ele ficasse, porque já não tinha mais condição da gente dar conta dos cuidados, nem tampouco contratar um serviço ou alguém que pudesse ficar 24 horas com ele.
e ele foi institucionalizado. Foi bacana porque o meu irmão pôde se reaproximar do meu pai. Quando veio a pandemia, houve um problema mais sério, porque ele começou a ter a ausência dos familiares, né? Não podia mais visitar por conta de protocolo. Ele acabou deprimindo muito, teve uma úlcera de decúbito que acabou se agravando, causando uma infecção. Ele precisou ser internado, e a gente sabe que o hospital, ao mesmo tempo que é um salvador de vidas, ele pode também, é um ambiente muito propício à infecção. A infecção foi se agravando, enfim, ele acabou em outubro de 2020 falecendo no hospital, e já com o resgate também do meu irmão mais velho, que sempre teve, como eu tinha falado também, essa relação conflituosa com ele. Ele também, no final da vida do meu pai, se reaproximou, e houve esse momento, enfim, de redenção, né, da família, de todo mundo estar próximo dele na despedida. Eu quero terminar dizendo assim, a importância da paz nesse processo todo, como um elemento confortador, amparador e de informação e capacitação para quem vive esse problema, para quem vai cuidar. Que a pessoa que vai cuidar de um idoso demencial, de uma pessoa que apresenta esse tipo de problema, tem que estar muito bem amparada, porque é uma coisa que pode minar a saúde da gente, que tem casos que a gente ouve relato aqui, dentro do convívio com a paz, a gente ouve relato de cuidador que vai antes do enfermo, por conta de se adoentar com todo esse processo difícil que é cuidar de uma pessoa assim. Então, assim, um agradecimento sempre pleno para a paz e a coisa decisiva que foi nesse processo todo. Muito obrigado. Nós é que agradecemos aos dois familiares por essa lição de amor, solidariedade, responsabilidade e conscientização. Para celebrar esse momento, o André vai nos presentear tocando uma música da autoria de outro cuidador, Romeu Cavalcante, a quem agradecemos publicamente pela homenagem. Criada com o objetivo de manter sempre viva a informação, orientando sobre a doença de Alzheimer, que é uma demência que não tem regressão. Venha conhecer a nossa instituição, fazendo parte da família, ajudando na nossa missão. Apesar da luta da ciência, temos a consciência de como enfrentar a doença e suas consequências, sua essência para saber melhor tratar. Por isso venha para a paz, aprender a ser capaz de cuidar e se cuidar, e entender que aquele ser hoje precisa de você, agora muito mais. E entender que aquele ser hoje precisa de você, agora muito mais. E entender que aquele ser hoje precisa de você, agora muito mais. Para os próximos episódios, em outubro, teremos as participações de psicólogas no dia 11 e geriatras no dia 18, Dia do Médico, que abordarão temas importantíssimos. Informação com emoção, sempre com patrocínio da Biogen e da Side Rio, nossas grandes parceiras. Fiquem ligados!